Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de participar en este congreso y poder compartir nuestra investigación. En un momento en el que la inteligencia artificial es ya un hecho ineludible en su entrada masiva en las aulas universitarias, queremos hacer esta reflexión y compartir nuestros hallazgos después de un trabajo de estudio. En un contexto educativo profundamente transformado por la inteligencia artificial, el desafío ya no es solo enseñar a usar herramientas, sino realmente es redefinir la búsqueda de la verdad como un intangible educativo absolutamente central. La abundancia de datos y outputs algorítmicos no garantiza ni conocimiento ni más verdad. Al contrario, puede generar una peligrosa ilusión de certeza si el pensamiento crítico y la verificación se delegan de forma completamente acrítica. Partiendo de este marco, de esta transformación, la investigación que presentamos tiene un estudio de caso en aula universitaria en el que la inteligencia artificial se integró de forma deliberada como una herramienta limitada para buscar la verdad. Esta herramienta era una herramienta, la inteligencia artificial, útil para explorar hipótesis y organizar información, pero siempre subordinada a procesos humanos de verificación, trazabilidad y juicio crítico. A través de un diseño pre-test y post-test con 105 estudiantes se observaron mejoras significativas en la capacidad, por ejemplo, de contrastar información y reconocer sesgos. Sin embargo, también se encontró una fricción clara en el tiempo y esfuerzo que exige la verificación en fuentes primarias. Buongiorno a tutti e a tutti, non soltanto colleghe e colleghi, un particolare saluto e ringraziamento alla professoressa Daniela Musicco-Numbela, con il quale fa sempre molto piacere partecipare e mi auguro davvero che in futuro ci siano anche altre occasioni. Saluto con particolare apprezzamento questo congresso internazionale sull'intelligenza artificiale che di fatto in tempi non sospetti, ormai alla metà degli anni 90, avevo già definito come la nuova frattura epistemologica, perché di fatto insieme ad altre scoperte scientifiche e ad altre innovazioni tecnologiche estremamente importanti dischiude dinanzi a noi scenari straordinariamente affascinanti, ma allo stesso tempo incerti. Il rischio, a mio avviso, in questo momento è quello che l'intelligenza artificiale possa essere vista ancora una volta all'insegna della più consueta e tradizionale delega in bianco alle tecnologie come la soluzione, il dispositivo, l'ecosistema di dispositivi, visto che parliamo anche di ecosistemi, di sistemi di intelligenza artificiale, che possano realizzare fino in fondo le grandi illusioni e aspirazioni di questa civiltà ipertecnologica. Una civiltà ancora una volta fondata su alcuni, a mio avviso, anche falsi miti e illusioni dell'efficienza, della razionalità, della produttività, del controllo, della misurazione, della misurabilità, della riduzione di tutto ciò che è qualitativo a quantitativo, proprio appunto sulle condizioni, sui presupposti che queste nuove tecnologie, che ormai tanto nuove non lo sono, ma di cui ancora, ripeto, siamo in grado di apprezzare poco le implicazioni. Quindi straordinaria opportunità l'intelligenza artificiale, un po' in tutti gli ambiti, a patto che non la si continui a utilizzare solo ed esclusivamente, certamente ci sono le eccezioni, ma tali rimangono, dicevo, a patto che non la si continui a utilizzare, un po' come è avvenuto col digitale, solo ed esclusivamente nella prospettiva della semplificazione, di più, della facilitazione dei processi di apprendimento, dei processi educativi e formativi, e poi estendendo la questione, la riflessione e le stesse dinamiche alla organizzazione della vita privata, della vita pubblica e delle moderne democrazie. Nas universidades em que desenvolvemos este projeto, este estudo, sobre o papel da inteligência artificial na docência,
quer em Portugal, quer em Espanha, quer em Itália, e depois de muitos anos de docência universitária, a introdução massiva, célere, poderosa das novas tecnologias fez-nos tomar consciência de uma novidade que é também um desafio e que pode ser ambivalente, tanto terrorífica como claramente motivadora. O nosso tempo foi sempre caracterizado como um tempo que cada vez mais acelera. Um tempo com muitos adjetivos. Vibrante, versátil, arriscado, ansioso, volátil, fragmentado, pulverizado, líquido. Já usámos muitos nomes para nos referir à cultura que se transmite nas universidades, sobretudo a partir de uma revolução industrial e depois da revolução digital e depois de todas as novidades que recebemos através desta nova era para a qual a palavra globalização já é antiga. É verdade que nós vivemos neste tempo que já não é um pós-moderno, porque essa pós-modernidade é verdade que nos deixou mais emocionais, provavelmente mais impulsivos, mas curiosamente depois o tempo pós-humano ou transhumano, com estas modificações todas que faz a universidade transformar-se e pensar cada vez mais em si própria. Onde quero chegar com isto e qual foi então a reflexão de todos nós, docentes, nas universidades europeias, este grupo de estudo? A nossa conclusão é esta, a de que a inteligência artificial depende sobretudo de quem a usa, porque a inteligência artificial pode ser não só um companheiro de viagem, como pode ser uma presença sobre a qual devemos ter uma certa vigilância epistemológica. Eu julgo que a inteligência artificial ainda não tem um veredicto definitivo. E na reflexão universitária, eu julgo que há alguma conclusão que nos deve precaver de fatalismos ou pensamentos apocalípticos. A inteligência artificial, mais do que preocupação ou horror, pede-me distância crítica. Ou seja, retorna ao ideal grego, o ceticismo moderado. À grande capacidade que a humanidade tem de se repensar. E acredito que esta potência técnica da inteligência artificial é aliada da capacidade imagética do ser humano. Mas atenção, a inteligência artificial não é só tecnologia. É uma tecnologia em vias de se personificar. A inteligência artificial não é só um instrumento. É um instrumento que visa, muitas vezes, instrumentalizar a pessoa humana. E, por isso, ela não é só uma descoberta científica, mas é também a descoberta daquilo que o humano fez de si mesmo. Ou seja, o ser humano pode ser substituído. E esta distância crítica, este dado para uma reflexão calma, não anestesiada, atenta, muito próxima àquilo que nós chamaríamos a sabedoria. E esta perspectiva sábia tem que ser lenta, forçosamente lenta, e é a competência mais própria do humano. A lentidão face à velocidade da inteligência artificial. Mas é esta lentidão que julgo que nos vai permitir, na docência do futuro e na preparação dos alunos para a vida real, para a vida social, para a sua inserção na vida ativa, é precisamente esta a deriva que faríamos. A universidade não pode perder a sua busca pela verdade para lá da biblioteca, que é a inteligência artificial, para lá da ferramenta, para lá do instrumento. E eu deixaria como ponto de alerta, portanto, entre este horror e este fascínio, sobretudo esta nota. Preponderante vai ser aquilo que informa, forma, programa a inteligência artificial.
Eu julgo que a pessoa mais poderosa, por assim dizer, de um futuro académico é o programador. Ou seja, a base de dados para aquela base de dados que é a inteligência artificial. O papel do programador. E esta parece-me ser a pessoa mais importante do futuro, e a universidade deve, na sua vinculação à busca pela verdade, investir na formação destes programadores. E estes programadores somos nós. É por isso que não recusamos a tarefa epistemológica e não acreditamos na felicidade humana sem passar pelo conhecimento genuíno e autêntico de uma verdade que não é mediatizada por nada mais do que a consciência humana, a autoconsciencia humana. Las principales conclusiones a las que hemos llegado son que se confirma que la inteligencia artificial no sustituye la búsqueda de la verdad, ¿vale? Sino que hace más necesaria que nunca una educación orientada a evitar la complejidad, reconocer límites y formar criterio. E integrada en arquitecturas metodológicas con control humano, la inteligencia artificial puede reforzar y no erosionar la autonomía crítica, pero siempre y cuando la universidad asuma su responsabilidad epistemológica en tiempos algorítmicos. Quindi l'auspicio è che contributi come il vostro, mi permetto di dire come il nostro, vadano proprio nella direzione del provare a ridefinire all'interno di una prospettiva, di un approccio che non può che essere multi, inter e transdisciplinare, quella dimensione, quella sfera dell'autonomia umana rispetto agli ecosistemi artificiali, quella sfera dell'autonomia umana che appunto non va confusa con l'automazione. Chiudo salutando ancora una volta tutti i colleghi e le colleghe e ripeto, auspicando in maniera tutt'altro che formale future collaborazioni e progetti internazionali. Un caro saluto a tutti voi e davvero a future occasioni, spero presto in presenza. Grazie ancora.